Paz e luz, muita luz no teu caminho. Pois bem, enviaram muitos torpedos e e-mails para mim sobre a teoria do continente adâmico. A teoria do continente adâmico é uma teoria minha registrada na Biblioteca Nacional que fala que o Oceano Atlântico, esse oceano onde estou aqui, ó, era um continente seco e cheio de vida. Aí me pediram explicações sobre este assunto. E eu vou explicar a vocês sobre este assunto. Olha, a teoria do continente adâmico é uma teoria que fala que o Oceano Atlântico era continente chamado continente adâmico, onde existia o paraíso. O paraíso está localizado, segundo esta teoria minha, no Triângulo das Bermudas, está submerso. O paraíso, ele pertence à Terra, ele nunca foi tirado da Terra. E o rio da vida, ou ele está envolto numa bolha, ou ele está submerso. Pois bem, essas ondas aqui, elas escondem um oceano seco, enorme, grande, que foi afundado. O Oceano Atlântico, ele é mais jovem do que o Oceano Pacífico. Isso aí, os próprios cientistas falam isso. Que ele é mais jovem, pelas suas características. Como também, ele possui algumas características, como o nível. O nível dele é mais baixo do que o Oceano Pacífico. Ou seja, o nível das águas do Oceano Atlântico é mais baixo do que o nível das águas do Oceano Pacífico. Não houve o Pangeia. O que houve foi uma inundação de um continente enorme que existia, onde entre as Américas, a África e a Europa. Esse continente era o continente Atlântico. Por isso que os antigos gregos falavam de Atlântida, que era uma cidade maravilhosa de homens inteligentes que afundou dentro do Atlântico. O próprio Atlântico era um continente. E houve a inundação de Noé, que não pode ser negada, porque a própria ciência comprova que houve um dilúvio, porque encontraram peixes do alto mar, fossilizado em montanhas enormes, altíssimas. Até aqui mesmo na Paraíba foi encontrado em Teixeira, na Serra de Teixeira, a quase 500 metros de altura do nível do mar, e a quase 400 quilômetros do mar de distância foi encontrado peixes fossilizados. Pois bem, houve o dilúvio mexeu com os continentes e com as bases dos continentes. Algumas montanhas não são frutos de erosão, elas são frutos de elevação. Se elas se elevarem em um lado, em outro lado houve um declínio. Então, o Oceano Pacífico existia sim, mas o Atlântico não existia. Não houve o Pangeia. O Pangeia é a teoria que diz que houve o distanciamento dos continentes. Mas nessa minha teoria não houve o distanciamento, houve um afundamento. Ou seja, aonde estão essas águas aqui, eu estou em Tambaú, aqui na Paraíba, que é o lugar mais próximo entre as Américas e a África. Houve um afundamento, e esse afundamento trouxe as águas do Atlântico, que cobriram civilizações inteiras, antigas e muito interessantes. Hoje, nós podemos afirmar isso. Eu acredito firmemente nisso, depois de muitos e muitos anos
baseados em pesquisas e também em sonhos. Como eu falei no primeiro vídeo, eu sonhei sobrevoando o Oceano Atlântico e afundava em uma bolha e visitava civilizações afundadas lá no meio aqui do Oceano Atlântico. Isso aqui tudo era seco. Tudo isso aqui era terra seca. E existia uma civilização tremenda, maravilhosa, grande. Antes de haver o Oceano Atlântico, havia, repetindo, né? O continente adâmico. Como é que Deus fez o dilúvio? Deus, ele provocou o distanciamento entre a Terra e a Lua. A Lua, antes do dilúvio, era 1/3. Ou seja, a Lua, ela distanciou 2 vezes a sua distância. E com isso, ela provocou o dilúvio, trazendo as águas que estavam debaixo da terra para cima dela. Antes do dilúvio existia um sistema diferente, onde não chovia, havia uma camada de um efeito estufa, uma camada muito grande de água sobre a terra, e isso provocava a terra uma temperatura só, e esta temperatura era muito benéfica. É como se você tivesse em um ar condicionado, né, a 18 graus. Havia um efeito estufa benéfico. Nisso aí, quando Deus provocou o dilúvio, Deus distanciou a lua da terra, trazendo as águas que estavam submersas, que na época não chovia, apenas subia o vapor da terra e regava toda a região do jardim. E essas águas que estavam submersas, elas vieram para cima e provocaram um dilúvio. O dilúvio durou 1 ano, mais de 1 ano. As águas subiram, foram 40 dias e 40 noites. E para elas baixarem, se passou quase 1 ano para que essas águas baixassem. E tudo mudou, a crosta terrestre mudou, a pressão barônica mudou, a natureza da vida, a perspectiva de vida do homem mudou também. Nós encontramos o magnetismo da Terra em baixa, nós encontramos a pressão barônica em baixa. Com a pressão mais alta e a presença maior do oxigênio, se tinha uma perspectiva de vida maior. Nós podemos ver isso em Países Baixos, como Noruega, Suécia, Suíça, principalmente a Noruega, onde a perspectiva de vida é bem maior, homens crescem muito mais, em torno de 2 metros a 2,5 metros, e eles chegam a 90, 100 anos conversando, falando e dirigindo o seu carro tranquilamente. Então, a perspectiva era muito grande de vida naquela época. A Noruega é um país baixo, com isso a concentração de oxigênio é bem maior e a pressão um pouco maior. Nisso traz benefícios aos habitantes daquela localidade. Pois bem, antes do dilúvio, a pressão era bem maior, a pressão do ar era bem maior, havia o efeito estufa, ou seja, a terra era mais fria. Hoje nós encontramos a terra mais quente, mais seca. Nós encontramos lugares onde era vida selvagem, vida que tinha água, rios, os rios desapareceram, a água desapareceu por causa da temperatura. Temperatura terrível. O céu ficou desnudo, ou seja, aquela grande camada que havia de vapor, como fosse uma nuvem cobrindo toda a terra, ela foi desfeita. E aí começou o sol passar direto. Mas ainda temos a camada de ozônio, né? Mas antes tinha a camada de ozônio, ainda tem uma camada de vapor.
água sobre a expansão. Quando o dilúvio aconteceu, enquanto o dilúvio aconteceu, a terra, segundo alguns relatos históricos de alguns povos indígenas, parecia uma gelatina. A terra debaixo do oceano se movia, montanhas desapareciam e montanhas apareciam. Então havia um completo reagrupamento de placas e territórios. Quando o dilúvio começou a baixar, a água do dilúvio começou a baixar, surgiu um novo oceano para cobrir essa história que foi passada. Uma grande história que afirma a vocês nesta hora que em breve serão descobertas grandes civilizações. E aí vão se lembrar desta teoria que eu estou falando. A teoria do continente adâmico, quando eu olho para esse oceano aqui, que em meus sonhos eu vi que era um grande continente, eu imagino aqui mamutes, gigantes, guerras, amores e ódios nesta terra aqui, ó, a qual eu estou pisando. Tá vendo? A Bíblia também diz mar do esquecimento. Será que a Bíblia está dando a pista que houve um mundo antigo aí? A Bíblia fala do mundo antigo. E a gente pensa que é só aquelas piramidezinhas de Gizé, tal. Aquelas pirâmides de Gizé são fichinhas perante o que vocês vão encontrar aqui, ó, dentro desse oceano aqui. E esse oceano, ele retraiu, ele surgiu e ele tem um movimento. Tem lugares aqui na Paraíba que você entra dentro do oceano 5, 6 quilômetros e está em terra seca. Um dia esse oceano vai voltar, né? Ali em Lucena. E o que será daquelas casas, né? Pois bem, a todos vocês que tinham dúvida acerca desse assunto, está aí mais uma explicação sobre o oceano Atlântico, sobre o continente adâmico, que é, eu estou aqui, um pé no continente, que esse continente onde nós estamos hoje era o continente dos animais selvagens. Aqui, ó. E esse outro lado aqui era o continente dos homens. O continente dos homens, onde havia ciências e cidades incríveis. Em meus sonhos, eu sonhei que eu voava de Campina Grande a 120 km daqui, ia para o meio desse oceano aqui, e eu mergulhava em uma bolha, né? E essa bolha era como se fosse uma placenta de ar. E eu ia lá para o fundão, onde alguém me acompanhava, alguém que eu não via. E esse alguém me falava sobre os mistérios desse oceano. E sobre a civilização que está submersa. Antes dela ser submersa, a civilização, a religião delas era a energia. E ele dizia para mim, essa voz, que no mundo das energias, 1 mais 1 é bem mais do que 2. E eu via lá o templo esculpido, cavado na montanha. Tem uma montanha aqui debaixo, né? E nessa montanha tem uma grande pedra e eles esculpiram, cavaram dentro dessa montanha um templo, com escadas mais ou menos de 1,20 m. Degraus, né? Degraus na escada de 1,20 m. E nesse templo tinha camas com pedras pretas lisas, como fosse uma pedra sabão lisa, onde eles deitavam e sonhavam e recebiam informações tanto da Terra como de outros universos que existem além da Terra. Esses homens que habitavam essa cidade que está submersa nesse oceano, eles eram homens grandes, de 2,5 metros a 3 metros. E tinham sacerdotes, tinham religião, tudo voltado a energias. E os inimigos deles eram os anõezinhos,
dentro desse oceano tinha uma floresta incrível, a qual eu andei dentro dela. Era enorme, as árvores enormes, né? E outros mistérios que um dia eu vou contar para vocês deste sonho. Então fica aí para você uma explicação sobre o dilúvio, sobre o surgimento desse continente adâmico, que poderíamos chamar de Atlântida. Atlântida seria neste continente, aqui ó, onde a gente está vendo aqui ó, terra, tá vendo? Terra, e aqui o mar chegando. Aqui se começava um grande continente, que essas águas estão escondendo. As águas do esquecimento, como a Bíblia fala. Apesar de ser um religioso, a gente não acredita eu não acredito que a religião se choque com a ciência, mas que ambos se completam, porque Deus também é ciência. Hoje, com a lua na posição que está, com o céu desnudo de uma camada que existia antes, com a pressão barônica diminuída e o magnetismo da Terra diminuído e diminuindo ainda mais, aí a expectativa do homem chegou a 120 anos e mais ou menos, né? 120 anos. Mas antes o homem vivia mais de 1000 anos. E isso tudo é proporcionado por essa natureza intensa e diferente que existia antes do homem. Você pode ver que a espécie gigante do passado não era somente dinossauros não. Existia tartarugas gigantes, existiam tatus gigantes, tatu tamanho de um fusca, preguiças que não chegam hoje a 1 metro, preguiças de 3, de 5, de 10 metros. Então a natureza era outra. A natureza era outra. Totalmente diferente da natureza atual. Isso tudo mudou. A Bíblia fala de velho mundo que pereceu. Não somente a Bíblia dos judeus dizem isso, mas também os egípcios falam dessa inundação, os gregos também falam, os maias, astecas, incas, os aborígenes da Austrália. Então há uma citação geral, mundial, da existência desse mundo antigo que pereceu, que era um mundo fantástico, que nós encontramos hoje indícios desse mundo fantástico, quando a gente encontra uma preguiça gigante, um leão dente de sabre, nós encontramos um mamute, encontramos uma ossada de homem gigantesco, 5, 6 metros, 7 metros. Isso é fantástico. É um mundo que pereceu com ciência diferente, com religião diferente, conceitos diferentes, com ciências diferentes. Teoria interessante, né? Eu gostaria que você que está assistindo essa teoria clicasse aí no positivo, né? Dê um positivo aí pra mim e fizesse um comentário. Faça um comentário segundo o seu entendimento, segundo o que você entendeu. E a gente vai publicar esse comentário e vai enriquecer mais essa minha teoria sobre o continente adâmico. Paz e luz para você, muita paz, muita luz para você. Vou agora para o continente adâmico. Já estou no continente adâmico. Água bem geladinha.